da bola, Germancano, Flávio Gomes, tudo bem? Oi, Calheiros, Jackson, Paulo Lima, bom dia a todos. Pois é, rapaz, hat-trick, como se fala, né? Logo de cara, 3 gols. É uma das boas contratações do Vasco recentes, né? Um jogador que tem correspondido àquilo que a torcida espera dele, pelo menos nesse pouco tempo de futebol que a gente está vendo em 2020. É uma boa volta para o Vasco, né? 3 gols não é todo dia que se faz. Agora, é claro que é um campeonato que volta manco, né? Volta com equipes que treinaram, outras que não treinaram tanto assim, umas que perderam jogadores. Daquele jeito, né? Daquele jeito, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Mas o Cano não tem nada a ver com isso. Fez 3 gols, parabéns para ele. Parabéns para o Cano. O Benítez também me agradou muito, muito, muito mesmo. Números do Cano na tela, porque são impressionantes realmente os números do argentino neste começo no Vasco da Gama. 12 jogos, 8 gols. 72,7% dos gols do Vasco no ano foram marcados pelo argentino. Sabe por quê, Paulo Lima? O Vasco tem 11 gols na temporada. 8 deles marcados pelo Germancano. É oportunista, mas eu já dei uma cornetada nele. Ele perdeu 2 gols ontem, que um centroavante como ele não pode perder. Porque num jogo difícil, onde de repente ele vai ter uma oportunidade só, se ele isola aquela bola na pequena área, o Vascão se prejudica, Paulo Lima. Mas ele tem sido um goleador, um artilheiro desse tipo mesmo, Jackson. Ele faz, e é o que é importante, né? Deixar o Vasco em vantagem no placar, garantir as vitórias. A gente tem que descontar vários fatores, né? O Macaé é uma equipe desfigurada com relação ao próprio Macaé, o time que iniciou o campeonato, mas o Vasco não tem nada com isso, né? O Vasco se preparou para uma partida e a gente viu esse trabalho do Ramon Menezes, primeiro jogo. O Vasco já está mais organizado? Claro que é muito pouco ainda para a gente observar, mas com relação ao próprio Vasco, era um time que estava tentando, né, encontrar a sua melhor formação, o seu melhor jogo, e de repente ontem a gente já viu jogadores que eram preteridos, como o Felipe Baixo, fazendo um bom jogo, né? O próprio Vinícius entrando aberto com o Thales Magno, o Bruno César, que entra no segundo tempo, o Bruno César estava de saída do Vasco, Flavinho, e de repente volta mais fininho, já contribuindo, jogando bem, enfim. Qual a impressão que você ficou do Vasco? O torcedor pode ter esperanças de ver um crescimento nesse time? Calheiros, eu estaria mentindo se eu dissesse isso. Sabe, a gente alimentar ilusões para o torcedor de um clube em função de um único jogo contra um time completamente despedaçado, que já é fraco naturalmente, e que dessa volta perdeu um monte de gente e tudo mais. Não dá para dizer isso não, Calheiros, desculpa, mas é uma partida apenas. O nível de futebol que o Vasco terá de jogar no Campeonato Brasileiro é um nível bem diferente, né? O Vasco vem tropeçando nas próprias pernas há anos, não sobe e desce, sem ser protagonista de nada, essa é a verdade. O ano passado, com o Luxemburgo no comando do time, muita gente ficou elogiando o Vasco por ter se salvado da segunda divisão, né, por ter, nem se salvado, por não ter brigado para não cair, quer dizer, essa foi a pretensão do Vasco no ano passado, né, e conseguiu, e ufa, né, que bom. Então não dá para dizer que a partir de um único jogo, até porque os times não vinham treinando, o Vasco, mesmo tendo voltado um pouco antes, também é um período curto de treinamentos. Por esse jogo não dá para a gente fazer nenhum prognóstico sobre o que vai ser o Vasco nesse ano, não. O Bruno César é mais sequinho, né? O Bruno César é mais sequinho, mais magro. Gente, mudando de assunto rapidinho aqui, só um parênteses. Vocês viram o Fernando Diniz no São Paulo? Antes e depois da pandemia? Não viram? Não vi. Vocês estão perdendo. A gente vai trazer a foto aí. Mas vamos seguir no Vasco da Gama aqui para falar com o Everton Souza. Everton Souza, ótimo dia para você, meu caro. Explica para a gente aí, você que acompanhou esse jogo entre Vasco e Macaé, as informações do Vascão. Como é que essa vitória foi repercutida lá em São Januário? Tudo bem, Jackson? Muito bom dia para você, o Calheiros, Paulo Lima, o Flavinho, todo mundo acompanhando a gente aqui no Bom Dia Fox. Foi uma vitória que demonstrou um equilíbrio no Vasco muito maior do que vinha acontecendo no começo do ano, com o Abel Braga. Essa foi a impressão que todos tiveram em São Januário, na partida de ontem, Jackson, principalmente
porque alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados, inclusive estavam para ser dispensados do Vasco da Gama, não só foram resgatados pelo Ramon, mas também usados durante uma boa parte da partida. Alguns começaram jogando, outros, inclusive, que entraram no segundo tempo e entraram muito bem. O Ramon, que ele surpreendeu primeiro na escalação, muita gente achando que o Bruno César ia começar como titular. Ele acabou mantendo o Vinícius, que já estava jogando na época do Abel Braga, no começo da temporada, e o Vinícius foi, além do Cano, é claro, com um hat-trick, 3 gols, primeiro dele com a camisa do Vasco da Gama, mas o outro destaque foi o Vinícius. Ele participou dos 2 primeiros gols. No segundo tempo, o menino cansou, é verdade, mas ele também movimentou bastante o ataque do Vasco da Gama. Outra situação que envolveu o Bruno César, né? Ele que entrou no segundo tempo, ele deu um passe ali no final do segundo tempo também para o Cano, que acabou perdendo um gol. Vocês já comentaram isso aqui no Bom Dia Fox, né? Dentro da área, mas o Bruno César está mais magro do que estava no começo da temporada. Pelo menos foi o que nós vimos aqui, acompanhando ele no campo. Ele estava se mexendo mais, o Bruno César, e também o Ramon está usando outros jogadores, como o Graça, que ele surpreendeu na escalação, colocando o Graça ao lado do Castan, porque são 2 canhotos jogando na zaga. O Vink, que conseguiu entrar no segundo tempo ali, também foi muito bem. Era um outro jogador que estava para ser dispensado do Vasco da Gama. Então o Ramon está fazendo esse trabalho de usar as peças dentro do jogo, que era o que ele queria. Não tem dinheiro para contratação, então ele está reforçando, dando confiança para outros jogadores. O Felipe Bastos foi talvez um dos principais jogadores do meio-campo ali e também não estava sendo utilizado. Inclusive, a gente tem o Cano falando sobre essa partida, falando sobre os gols, né? E, claro, sobre essa possibilidade de fazer mais gols, do time melhorar a cada dia, a cada treino com o técnico Ramon, depois da